Onça cercada em uma escola rural. E ela nem imaginava o que ia acontecer. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem gosta de história de onça braba. O sol já estava baixo, tingindo o céu de vermelho, quando seu Hernani fechou o último cadeado do curral. Ele vivia naquele pedaço de terra fazia mais de 40 anos. Criou os filhos ali, enterrou os pais ali. Sabia cada curva do terreno, cada canto da mata ao redor. E naquela tarde, ele sentiu algo errado no ar. Não era vento, era um silêncio que incomodava. Nem os passarinhos piavam. O mato parecia prender o fôlego. Seu Hernani puxou o chapéu sobre a testa, estalou a língua para os cachorros e foi entrando. No caminho, notou que a cerca dos fundos estava com um vão aberto. Nada grande, mas suficiente para passar um bicho. Aquilo gelou a espinha dele. Não era a primeira vez que via sinais. Na semana passada, a bezerra mais nova amanheceu com a barriga rasgada. Pensaram que fosse ataque de cachorro bravo, mas a mordida era funda, larga, o tipo de coisa que cachorro nenhum faria. Uma semana antes, o cavalo do vizinho apareceu mancando, com a anca marcada por garras. De novo, ninguém assumiu nada, só cochichos, só olhares. Mas naquele dia, o silêncio gritava. Seu Hernani entrou em casa e trancou tudo. Era homem calejado, mas não era bobo. Sentou na cadeira de palha e ficou ali escutando. Só o tic-tac do relógio e o bafo quente da noite entrando pelas frestas. Os cachorros, que sempre latiam quando passava qualquer coisa, estavam quietos demais. Era como se até eles soubessem que era melhor não fazer barulho. Na manhã seguinte, o dia nasceu estranho. Nevoeiro baixo, galinhas em silêncio e um cheiro forte no ar, como se algo tivesse morrido por perto. Foi a Mariazinha, professora da escolinha rural, quem encontrou o cachorro da família dela jogado na beira da estrada. Era o Chico, um vira-lata dos bons, que dormia na porta da escola e cuidava das crianças como se fossem dele. O povo se juntou, uns olhando com dó, outros com raiva. O cachorro estava rasgado no meio. Foi rápido, mortal e silencioso. Foi onça, disse o velho João das Três Pontes com a voz grave. Ninguém respondeu, mas todo mundo sabia que era verdade. Ele não falava à toa. A partir daí, o medo começou a se espalhar. As crianças não brincavam mais fora da escola. As mulheres pararam de andar sozinhas no pasto. Os homens, antes confiantes, começaram a andar armados até para buscar leite, no galão. Cada noite parecia mais escura que a anterior. Os cães latiam pro nada. As vacas se encolhiam nos currais. E a mata seguia em silêncio. O que poucos sabiam era que a onça não estava apenas de passagem. Ela observava, ficava ali, de longe, escondida entre os galhos mais grossos, onde nem luz entra. Via tudo, cada passo, cada criança que corria com o lanche na mão, cada mãe que passava o pano na mesa da escola. Ela sabia, esperava, era paciente como o tempo, até que chegou o dia. A escola se preparava para a festa dos pais. Era tradição. Ali, churrasco, bingo, sorteio, homenagem das crianças, um momento raro de alegria naquela comunidade sofrida. Os homens se arrumaram, barba feita, camisa limpa. A maioria chegou a cavalo, trazendo farofa e refrigerante. Os mais velhos contavam histórias de caçadas antigas. Os mais novos jogavam truco nas mesas de madeira. Por algumas horas, o medo pareceu ter sumido. Só que a onça também estava ali. E ela não sabia que era festa. Ela só viu movimento. Cheiro de comida, barulho de gente, crianças rindo, oportunidade. Foi quando tudo aconteceu. Do mato fechado, ela rompeu a linha do arame como se fosse barbante. Avançou em disparada, mirando o terreiro da escola. Os olhos dela estavam fixos, fome, instinto, poder. As mães gritaram, as crianças choraram. Os homens, por reflexo, se colocaram na frente. Ninguém correu. Um pegou-lhe um pedaço de pau.
Outro, uma enxada. Teve quem arrancasse uma estaca do cercado e gritasse para ela parar. Mas a onça não parou. Ela saltou. E foi aí que seu Hernani, de olhos firmes, sacou a espingarda que mantinha amarrada no estribo do cavalo. Um tiro seco rasgou o ar. A onça girou no meio do salto. Caiu no chão com um baque surdo. Tentou se levantar, mas mancava. Um dos homens se aproximou devagar. Com o facão em punho, ela rosnou baixo. Ainda viva, ainda perigosa. 2 homens avançaram ao mesmo tempo. Um caiu no chão com o impacto. O outro cravou o facão no ombro da fera. Ela ainda tentou morder, mas não conseguiu. Depois de mais 2 tiros, a onça parou de se mexer. O silêncio voltou. Só que dessa vez, não era o mesmo silêncio da mata. Era outro. Um silêncio estranho, cheio de dúvida, de peso. Os homens ficaram ali, ofegantes, cobertos de suor. Alguns com as mãos tremendo. O cheiro de pólvora misturado com o de sangue era forte. As crianças já tinham sido levadas para dentro. As mulheres choravam baixinho. Um deles murmurou: "Foi ela ou a gente?" Mas ninguém respondeu. Naquele momento, ninguém sentia vitória. Era como se a terra, a mesma terra que criou todos ali, tivesse ficado mais triste. A poeira ainda nem tinha baixado quando seu Hernani se abaixou ao lado da onça caída. O sangue formava poças no chão batido. A boca do bicho estava aberta, os dentes à mostra, mas não havia mais ameaça ali. Só um corpo pesado, coberto de manchas e cheiro forte. Mesmo ali, sem vida, impunha respeito. Os homens se juntaram em volta. Alguns ainda seguravam ferramentas improvisadas, como se esperassem outro ataque. Outros estavam sentados, respirando fundo, tentando entender o que tinham vivido. Era como se o tempo tivesse parado. Seu Hernani olhou para os lados e viu os filhos. Os netos, as noras e a professora ainda assustados dentro da escolinha. Todos vivos, todos salvos, mas ninguém sorriu. A onça tinha sido abatida, sim, mas o jeito que olhava mesmo morta, o jeito que tinha vindo direto sem hesitar, deixou uma marca. Ela não parecia ter medo. Veio como quem tinha certeza de que venceria. Como quem conhecia o terreno melhor que qualquer um ali. Foi seu Pedro. Homem de fala mansa e jeito calado, quem quebrou o silêncio. Essa aí não estava sozinha, não. Ninguém respondeu. Mas todo mundo sentiu a mesma coisa no fundo do estômago. A onça que caiu ali parecia experiente, firme demais. Sabia o caminho até a escola, sabia a hora. E, principalmente, parecia estar acostumada com o cheiro das pessoas. Enquanto os mais velhos discutiam o que fazer com o corpo, as crianças foram levadas para casa. As mães fizeram de tudo para acalmá-las, mas o medo estava nos olhos delas. Nenhuma quis dormir sozinha naquela noite. Seu Hernani reuniu os homens mais próximos. Sentaram ao redor de uma fogueira improvisada. O fogo estalava e espantava os insetos, mas não afastava o peso que todos carregavam. "A gente fez o que tinha que fazer", disse um deles. "E se ela voltar?" perguntou outro. "Ela não vai voltar. Tá morta." Silêncio. Foi nesse momento que João das Três Pontes se aproximou. Tinha vindo a cavalo de sua chácara depois que ouviu os tiros. Homem velho, mãos firmes, olhar duro. Todos pararam para escutar. "Morta tá essa, sim. Mas tem mais. Esse tipo de bicho não anda sozinho. Se tem uma, tem outra. E a outra agora tá sabendo que nós reagimos." João olhou para a escola. "E ela vai voltar." Ninguém dormiu naquela noite. Os cachorros latiam em todas as casas, mas não saíam do terreiro. Os homens se revezaram com lamparinas, vigiando as estradas. As mulheres trancaram tudo e dormiram com faca debaixo do travesseiro. Na manhã seguinte, o corpo da onça foi enterrado num grotão afastado. Ninguém quis pendurar a pele ou tirar foto. Não por medo de punição, mas porque não havia orgulho. Era um sentimento estranho, uma mistura de alívio com culpa.
Mas o que ninguém esperava era o que aconteceu dias depois. A fazenda de Dona Lourdes, que ficava a 2 quilômetros da escola, perdeu 3 vacas numa única madrugada. Foram encontradas rasgadas, abertas no pasto, como se tivessem sido atacadas por algo grande, forte e rápido. Dessa vez, não havia dúvidas. Era outra onça. A notícia correu rápido. As conversas nas vendas, nos galpões, no ponto de ônibus. A onça que tinha sido morta não era a única. O ataque seguinte foi numa propriedade mais distante, onde um cavalo foi pego no bebedouro, arrastado e deixado aos pedaços. Ninguém viu, ninguém ouviu. Só encontraram as marcas fundas das patas e a trilha de sangue sumindo no mato. Os ânimos começaram a se acirrar. A gente precisa se organizar, disse seu Hernani numa reunião improvisada. Isso não é mais sobre bicho, é sobre proteger o nosso povo, reforçou o outro. E assim começou o que muitos ali chamaram de a caçada. Os homens mais preparados se juntaram, pegaram espingardas antigas, facões afiados, pedaços de couro para enrolar nas canelas. Cada um com sua experiência e seu jeito. Foram para a mata em duplas, alguns a cavalo, outros a pé. Andavam devagar, de ouvido atento. O mato era traiçoeiro, abafado, úmido, e o silêncio voltava a ser o companheiro mais constante. Nos primeiros dias, nada. Nenhum sinal claro. Só pegadas distantes, galhos quebrados, fezes de bicho. Mas era como se a mata escondesse tudo. A onça parecia estar um passo à frente, sempre, até que aconteceu o que ninguém queria. Na fazenda de Dona Neuza, sumiu o cachorro de guarda. Era um fila grande, forte, acostumado a enfrentar até porco do mato. Pela manhã, só encontraram a coleira rasgada e um rastro curto de arrasto. O bicho foi levado por dentro da mata sem deixar quase nada. Dona Neuza chorou no terreiro como se fosse um filho. O marido, homem que nunca chorava, pegou a espingarda e saiu sem dizer palavra. A coisa estava fugindo do controle. Cada casa passou a ter vigia, revezamento de noite, armadilhas nas trilhas, cercas reforçadas. Mas tudo parecia pouco. A onça sabia onde pisava. Não pisava 2 vezes no mesmo lugar, atacava rápido e sumia. Alguns homens começaram a duvidar da caçada. Diziam que não valia a pena, que a mata ia levar o que fosse dela. Outros viam covardia nisso. Diziam que abandonar a luta era entregar as crianças, os animais, a própria terra. Os mais velhos contavam histórias antigas, de quando onças vinham arrastar gente de rede, de quando caçadores passavam dias feridos no mato, só para defender o gado. Eles diziam: a diferença entre homem e bicho é que o homem volta para lutar no dia seguinte. Foi numa dessas noites que algo mudou. Um dos vigias, o jovem Tiago, voltava da ronda quando escutou um estalo seco no mato. Parou, sentiu o corpo gelar. Tentou acender a lanterna, mas o botão travou. O barulho ficou mais perto. O cheiro forte de bicho entrou pelas narinas. Tiago não viu nada, só sentiu o golpe. Foi jogado no chão, com o rosto ralado na terra e as costas ardendo. A sorte dele foi o cachorro da fazenda, um vira-lata velho que pulou em cima da sombra que se aproximava. Houve uma luta curta. O cachorro caiu, mas mordeu o suficiente para dar tempo de Tiago rolar e correr. Chegou cambaleando em casa, o rosto sujo de sangue, gritando por socorro. A onça tinha voltado. E dessa vez, não para pegar cavalo ou vaca. Agora ela queria homem. A história de Tiago correu feito fogo em palha seca. Na manhã seguinte, já era conversa nos 4 cantos do interior. Um rapaz novo, quase morto por uma onça, salvo por um cachorro valente que não deixou o bicho terminar o serviço. O povo falava baixinho, mas com os olhos arregalados. As Chup, mulheres, olhavam os filhos como se algo estivesse por vir. Os homens se fechavam em silêncio. A coisa estava tomando outro tamanho. A casa de Tiago virou ponto de visita. Todo mundo queria ver o rosto arranhado, ouvir os detalhes da boca dele.
E ele contava do cheiro forte, do bafo quente, do peso do animal quando caiu por cima. Mas o que mais ficou na cabeça de todos foi uma frase: ela não veio só para matar. Ela veio para me olhar nos olhos. Aquela fala calou fundo em cada um, que já conheceu a mata. Não era coisa de bicho, era outra coisa, algo mais antigo, mais frio. Era como se a terra tivesse ficado com raiva. Depois disso, o velho João das Três Pontes chamou os homens mais dispostos. Reuniram-se em volta de um fogo grosso, no terreiro da venda, de noite, longe dos ouvidos das mulheres. Isso que tá vindo atrás da gente não é bicho de costume, não é caçador de ocasião, isso aí tá limpando o caminho. Limpando o caminho? Sim! Limpando o terreno, mostrando que aqui agora tem dono. A fala dele caiu como martelo. Muitos ali sabiam que onça pode viver em casal, e se uma foi morta, a outra pode não parar, pode vir com raiva, com sede, e foi o que pareceu, porque, desde a morte da primeira, o mato só trouxe desgraça. Na fazenda do seu Jorge, 2 vacas foram levadas em menos de uma semana. Uma delas foi arrastada morro acima, deixando um rastro de sangue e barro. Encontraram só os ossos, com pedaços de couro pendurados nas árvores. Nem urubu apareceu. O cheiro era tão forte que os próprios cães recusaram a trilha. No assentamento de cima, um jumento foi atacado. Era velho, já não servia para carga, mas ajudava na lida. Foi morto perto do chiqueiro, sem aviso, como se estivesse dormindo. A dona, uma mulher dura que nunca chorava, passou a noite em claro com 1/3 na mão. A raiva começou a crescer. Os homens começaram a falar em organizar uma caçada maior. Não mais de 2 em 2. Agora seriam 10, 15, 20, se possível. Com cães, armadilhas e armas. Queriam varrer a mata, fazer a terra tremer com os passos deles. Mostrar quem mandava. Mas nem todos concordavam. Seu Nivaldo, homem quieto, disse uma coisa que ninguém esqueceu. Quem entra na mata com raiva, sai de lá com perda. Mesmo assim, seguiram em frente. Começaram a mapear a região, cada ataque, cada pegada, cada cheiro. Usavam corda para medir distância, colocavam isca nos galhos, penduravam sinos improvisados nas trilhas. Dormiam no mato, com a cara no sereno, o ouvido atento e o coração batendo no pescoço. No 3º dia de caçada, viram algo que nunca tinham visto. Era uma clareira funda, perto do córrego que passava atrás da escola. Ninguém ia ali há anos. A mata tinha fechado o caminho, mas a clareira estava limpa, como se alguém tivesse abrido espaço. No meio, restos de ossos, vários. De boi, de cachorro, até de veado. E no chão, pegadas grandes, frescas. 2 linhas paralelas indicando que o bicho tinha deitado ali. Observado dali, comido ali. O grupo ficou em silêncio. Ninguém mexeu nos ossos. Ninguém falou alto. Era como se aquela clareira não pertencesse mais a eles. Era domínio de outro. Voltaram sem resultado, mas não voltaram derrotados. Voltaram cheios de desconfiança. E quando o homem do campo desconfia, não sossega. Foi então que aconteceu uma das piores perdas. O menino Tonico, de 8 anos, sumiu. A mãe dele disse que ele saiu no fim da tarde para buscar a pipa que tinha caído perto do mato. Foi coisa de 5 minutos. Quando ela olhou, ele já não estava mais lá. Chamaram, correram, procuraram. Os vizinhos chegaram. Os pais gritaram. Nada. A noite caiu e o desespero cresceu. Uma busca foi feita com lanterna, com cavalo, com faca, com tudo o que tinha. Gritaram o nome do menino até a garganta sangrar. Só no dia seguinte, ao nascer do sol, encontraram a pipa presa num galho a 2 metros da beira da mata. E perto dela, pegadas pequenas e marcas largas no chão. O corpo não foi achado. A vila mergulhou num luto surdo. Não houve enterro, não houve consolo, só dor e medo e ódio. Depois disso, os homens não quiseram mais conversa. Disseram que não iam parar até acabar com tudo.
A terra ia voltar a ser do povo, não mais do mato, e não mais da onça. Naquela madrugada, a fogueira ficou acesa até o dia clarear, e cada homem ali jurou que não ia deixar outro filho ser levado, nem que precisasse dar o próprio sangue no lugar. Depois do desaparecimento do menino Tonico, a vila parou. Ninguém sorria mais. A dor da mãe dele era visível em cada olhar, em cada gesto. Ela andava pela varanda com os olhos vazios, chamando o filho em voz baixa, como se ele ainda pudesse ouvir. A perda dela virou a ferida de todos. Os homens mais antigos, que já tinham visto coisa demais na vida, começaram a mudar. Deixaram de brincar, deixaram o baralho e a prosa no boteco. Agora só se falava de cercar o mato, entrar fundo, rastrear, atirar, limpar a terra. João das Três Pontes foi claro. Não estamos mais lidando com um bicho que caça por fome. Isso é vingança, é resposta. E a resposta tem que vir da gente. Na semana seguinte, começou a maior caçada já vista por aquelas bandas. Se reuniram 22 homens. Gente da vila, das fazendas vizinhas, até uns primos de longe que vieram ajudar. Todos armados. Espingarda, cartucheira, facão, foice, o que tivesse. Alguns levaram cães farejadores, outros só coragem e raiva. Montaram base numa casa abandonada perto da mata mais fechada. Ali, dormiam no chão, cozinhavam no fogão de lenha e ficavam prontos para qualquer coisa. Era um lugar frio, úmido, com cheiro de madeira velha e lembrança de abandono. Cada dia, o grupo se dividia em duplas. Um ia à frente, o outro vigiava atrás. Andavam devagar, olhos no chão, ouvidos atentos, marcas no barro, fezes secas, galhos, partidos. Cada sinal era levado a sério, cada sombra podia esconder um perigo. O mato não dava trégua. Era espesso, abafado, cheio de espinhos. O sol mal passava entre as folhas. Inseto no pescoço, suor nas costas, perna arranhada, fome constante. Mas ninguém reclamava. Na segunda noite, um dos cães sumiu. Era um mestiço de fila com labrador. Forte e bravo, seguiu um cheiro e desapareceu. O dono gritou, correu, atirou para o alto. Nada, só silêncio. Na manhã seguinte, encontraram pedaços do couro dele pendurados numa árvore baixa. Era uma mensagem, João disse. Ela está testando a gente, quer ver até onde a gente vai, mas os homens foram mais fundo. Dormiram no mato em cima de folhas secas, com a arma no peito e o coração apertado. Ouvindo passos que ninguém via, sentindo cheiro que ninguém explicava. Teve homem que sonhou com o menino Tonico, aparecendo sujo, com o rosto coberto de terra, pedindo ajuda. No quarto dia, encontraram a clareira novamente. Mas dessa vez, estava diferente. Os ossos estavam arrumados em volta de uma pedra. Um círculo, como se tivessem sido deixados assim de propósito, e no meio, cravadas na terra, marcas fundas. A onça tinha deitado ali outra vez. Só que agora ela queria ser notada. Os homens começaram a sentir que estavam sendo seguidos. Todo barulho no mato parecia ter resposta. Cada vez que se afastavam do grupo, alguma coisa estalava no caminho. Não era bicho de costume. Era algo que sabia onde pisava. Foi então que Pedro, rapaz novo, corajoso, se perdeu do parceiro por minutos. Quando o encontraram, ele estava caído no chão, com o rosto pálido, a roupa rasgada e a espingarda longe. Eu vi ela, de frente, a 2 passos. Ela me olhou e foi embora. Ninguém falou nada, mas a ideia de que a onça estava jogando com eles começou a corroer a mente de todos. Naquele dia, decidiram recuar, voltar para a vila, descansar, rever planos. Só que no caminho de volta, passaram por uma das fazendas pequenas e ali viram o que ninguém queria mais ver. 3 vacas mortas, rasgadas, miúdos espalhados pelo chão. E, no meio do pasto, um cavalo. O animal ainda respirava, mas não conseguia se levantar. Tinha o peito aberto. O dono chorava ajoelhado, tentando fechar o ferimento com as próprias mãos.
João se ajoelhou, colocou a mão no ombro dele e disse só uma frase: acabou o tempo de esperar. Agora é nós ou ela. No retorno à vila, o clima era outro. Os homens estavam exaustos, sujos, com os olhos vermelhos, mas determinados. Não havia mais dúvida. Era hora de ir até o fim. A vila os recebeu em silêncio. As mulheres olhavam com medo. As crianças se escondiam atrás das portas. Os cachorros latiam sem parar. A noite estava pesada, quente, como se o ar fosse de ferro. Foi quando, bem perto da meia-noite, o sino da igrejinha tocou sozinho. Todo mundo acordou com o som. As luzes foram acesas. Os homens saíram de casa com as armas nas mãos. O sino seguia balançando com força, sem vento. Ninguém estava lá. Não havia pegadas, só o sino, tocando. Naquela hora, todos entenderam que a guerra tinha chegado ao coração da vila. E que quem entrasse na mata no dia seguinte, talvez não voltasse. Depois da noite em que o sino tocou sozinho, nada mais foi como antes. As portas passaram a ser trancadas com madeira, não mais só com chave. As lamparinas ficaram acesas até o dia nascer. Os homens já não tiravam a espingarda das costas nem para tomar café. Era como se a vila toda respirasse o mesmo ar pesado. Um ar que anunciava algo ruim, algo que ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. O velho João das Três Pontes ficou calado por 2 dias, não dormia, não comia direito. Passava o tempo na varanda, afiando a faca com um pedaço de couro grosso e olhando para o horizonte como quem esperava por algo que já sabia que viria. Seu Hernani notou que o gado andava nervoso. Os cavalos estavam ariscos, empinando sem motivo. Os cachorros pareciam ver coisas que os olhos humanos não enxergavam. Um deles, o Bento, não saía debaixo da mesa desde aquela noite do sino. Latia para o vazio, virava o focinho para o mato e rosnava baixo, como se algo estivesse espreitando a casa. A tensão era tanta que bastava um galho quebrar para alguém disparar um tiro. Na quarta-feira, no fim da tarde, um grupo de crianças voltou, correndo da escola. Não brincaram no caminho como sempre faziam. Vinham em silêncio, com o rosto suado e as mãos tremendo. A professora perguntou o que tinha acontecido. O mais velho respondeu: tinha coisa olhando a gente do mato. As crianças não sabiam dizer o que era, só sentiram. O barulho de passos lentos na beira da estrada. O silêncio repentino dos passarinhos e um par de olhos que brilharam no meio da sombra antes de sumir. João escutou isso calado. Depois, levantou da cadeira, pegou o chapéu e a espingarda. Chamou 3 homens e foi até o lugar onde as crianças disseram ter visto a coisa. A terra estava marcada. Pegadas largas, fundas, feitas com força, e ao lado pegadas menores, mas tão afiadas quanto. 2 onças, uma grande, outra menor, ou mais nova, ou mais ágil. O que quer que fosse, não estavam mais caçando gado, estavam atrás de gente. Na volta para a vila, o grupo parou na venda e conversou em voz baixa. Era hora de escolher, ou se esperava o próximo ataque, ou se armava uma emboscada. Muitos hesitaram. A mata estava cada vez mais traiçoeira. Já tinham perdido cães, vacas, um menino e agora talvez mais de um predador rondando. Mas ninguém teve coragem de recuar. O povo dali nunca foi de correr. Sempre resolveram seus problemas com as próprias mãos. Decidiram montar vigília naquela mesma noite. Seriam 3 grupos, espalhados em pontos estratégicos, perto da escola, nos fundos da igreja e na estrada que levava à ponte do rio. Revezariam a cada 4 horas. Dormir? Ninguém pensava nisso. A noite chegou abafada. Quente, demais para o tempo de setembro. Nenhuma brisa, as folhas não se mexiam. Era como se o tempo estivesse parado. Cada barulho do mato era um alerta, cada som do vento parecia um passo. Os homens estavam com os olhos secos de tanto ficar atentos.
Por volta das 2 da manhã, na curva que levava à ponte, um dos vigias ouviu um arrastar pesado. Não era bicho pequeno. Era algo grande, firme. O som vinha de trás das pedras. O homem levantou a espingarda, mirou no escuro e esperou. Nada apareceu, mas o arrastar continuou. Foi ficando mais distante, mais leve, até sumir. Na mesma hora, do outro lado da vila, onde ficava o galinheiro da Dona Carmen, algo se mexeu no escuro. Os galos começaram a bater asa. Um deles fez um barulho seco, como se tivesse sido puxado para dentro do escuro. Dona Carmen se levantou correndo, gritando pelos vizinhos. João e seu Hernani foram os primeiros a chegar. Encontraram a cerca arrebentada e penas espalhadas. Mas o que chamou a atenção foi a marca no chão. Pegadas grandes, fundas, e uma mancha de sangue que seguia até a lateral do barranco. E ali, bem no meio do caminho, o que parecia ser a cabeça do galo, decepada, com o bico aberto e o olho parado. Era provocação. Aquela madrugada foi a pior de todas. A vila inteira acordada. Os homens de arma na mão, as mulheres de terço nos dedos. E quando o relógio marcou 4 da manhã, veio o som. Não era latido nem estalo de galho. Era um uivo longo, fino, vindo do fundo da mata. Um som que gelava até os ossos. Não era conhecido. Era mais agudo do que o som de qualquer cachorro, mais seco do que o de qualquer lobo. Não vinha de um único lugar. Parecia ecoar em volta da vila. Ninguém se mexeu. Os homens se entreolharam. Os cães ficaram quietos, nem rosnaram, nem se esconderam, ficaram imóveis. Depois disso, o som parou. Silêncio total. Até os grilos se calaram. O tempo parou por 2 minutos. Depois veio o cheiro. Era um cheiro forte, amargo, de sangue, de terra revirada, de carne apodrecendo. Veio do vento, entrou pelas frestas, pelas narinas. Cada um sentiu. Era como se a morte tivesse passado pela frente de cada casa. O dia amanheceu cinza, as nuvens carregadas, o ar parado. O povo se reuniu no centro da vila. Ninguém falou muito, só estavam ali, juntos, como se esperassem uma notícia ou um ataque. Foi então que chegaram 2 vaqueiros da região de baixo. Tinham saído para buscar um bezerro perdido e deram de cara com a trilha. Na beira do rio, próximo da Pedra Grande, havia restos de um animal. Não era vaca, não era cachorro. Era algo maior, mais gordo. Parecia uma anta, mas ninguém sabia dizer com certeza. O corpo estava inteiro, mas comido por dentro, os ossos do peito abertos como se tivessem sido cerrados. O coração arrancado, o rosto ainda intacto. No tronco ao lado, marcas de garras em círculos. João abaixou a cabeça. Disse só, não tá mais caçando por comida, tá marcando território. A vila agora era o terreno dela. E cada noite seria uma batalha. O que antes era medo, agora virava raiva. Uma raiva antiga, nascida no coração de homens que perderam demais em pouco tempo. Gente que já conviveu com seca, com praga, com a morte de perto. Mas aquilo era diferente. Não era só bicho matando por instinto. Era algo que parecia pensar, testar, desafiar. Depois daquela madrugada estranha, com o uivo vindo do mato e o corpo da anta encontrado com o peito aberto, a vila passou a viver de olho no escuro. Até o sol parecia mais fraco, as galinhas botavam menos, o gado ficava miúdo e os cachorros andavam de rabo entre as pernas. Seu Hernani já não dormia fazia dias. Sentava na cadeira de palha e ficava olhando para o terreiro, com o dedo apertado no gatilho da espingarda. Nem tirava mais a bota para dormir. Dormir, quando dormia, era com o corpo tenso, o ouvido ligado, a alma inquieta. João das Três Pontes voltou a montar cavalo com mais frequência. Rodava a vila, falava pouco, observava tudo. Quando via as marcas no chão, só dizia uma coisa: ainda está perto. Os homens voltaram a se reunir, mas agora não era só para caçar, era para resistir.
decidiram montar turnos fixos. Revezamento. De vigia em cada canto da vila. 2 pessoas por ponto, com arma, faca, lanterna e coragem. Todos sabiam que estavam sendo vigiados. Cada passo deles parecia ter um par de olhos no mato acompanhando. No final de uma tarde abafada, 2 jovens voltavam de buscar lenha quando viram, a cerca de 20 passos, uma figura parada no meio da trilha. Não era grande, mas estava firme. As patas marcavam o chão como se esperassem algo, e os olhos, 2 pontos escuros, fixos. O mais velho puxou o outro pelo braço. Recua, lentamente. A figura nem se mexeu. Só sumiu quando uma revoada de pássaros passou por cima da copa das árvores, como se o bicho soubesse que aquilo bastava para despistar. Na vila, os mais velhos começaram a falar em coisa que só falavam em cochicho. Diziam que tem onça que nasce diferente, que carrega dentro dela não só força, mas alma de vingança. Não é maldição, não é lenda. É só a resposta da mata para tudo o que o homem toma dela. João não gostava de conversa torta, mas também não desmentia. A diferença entre homem e bicho é que o homem escolhe se vinga, o bicho não. Mesmo assim, os sinais aumentavam. 1. Cavalo foi encontrado morto no estábulo. Tinha o pescoço torcido, a sela ainda nas costas, o sangue escorrido até a porta, sem pegada, sem ruído, só o cheiro. Um cheiro que grudava na pele, que não saía nem com banho de sabão grosso. O dono do cavalo era Paulo, um vaqueiro duro, homem criado no lombo. Chorou agachado, com as mãos enterradas na crina do animal. Não era só bicho, era companheiro, era história. João se aproximou, abaixou o chapéu e ficou em silêncio com ele. Na mesma noite, os homens decidiram entrar na mata de novo, não para caçar, mas para avisar que estavam vivos, que não iam recuar. Armaram iscas, laços, deixaram pedaços de carne amarrados em troncos. Fizeram barulho, bateram no tambor velho da escola, acenderam tochas. Era um jeito de gritar sem usar palavras. Mas a resposta veio no silêncio. Ninguém atacou, ninguém apareceu. Mas pela manhã, as armadilhas estavam quebradas, as carnes levadas e, em 2 troncos, marcas fundas, 3 riscos retos, enfileirados. Garras. Não eram de bicho assustado, eram de quem queria mostrar que passou por ali e não teve medo. Os homens voltaram cabisbaixos, não pela derrota, mas pela impotência. Era como se enfrentassem algo que não podiam pegar com a mão. Não podiam ver direito, só sabiam que estava perto. Numa dessas vigílias, seu Hernani estava com outro homem no curral velho, perto do rio. Fogo aceso, olho atento. Quando ouviu um estalo grosso no capim, levantou devagar, arma apontada. Mais um estalo. Agora, do outro lado, o parceiro virou de costas para olhar, e foi aí que ela veio. Rápida, baixa, firme, um vulto pesado com os músculos riscando o ar. Não foi ataque para matar, foi só para mostrar que podia. Passou no meio dos 2, derrubou a lamparina, fez o fogo se apagar e sumiu. Os 2 ficaram no chão, um com o braço cortado, o outro com a boca cheia de terra. Só escutaram o som do mato voltando ao normal minutos depois. Ao voltarem à vila, contaram o que houve. E pela primeira vez, a palavra derrota foi dita com gosto amargo na boca. Mas ninguém desistiu. Reforçaram as vigias. Chamaram outros homens. Um primo de fora, experiente, trouxe armadilhas maiores, feitas de ferro grosso. João mesmo cavou buracos, fundos com folhas por cima. Tudo foi colocado ao redor da vila, perto dos lugares mais visados. Dias se passaram, sem sinal, e aí veio o grito de um menino no meio da madrugada. A casa do seu Juca, no alto do morro, estava cercada. Os cães latiam sem parar. Um deles pulou do alpendre e sumiu. O menino gritou, a mãe correu, o pai saiu com a espingarda. Quando chegaram lá fora, a cena era clara, pegadas no barro. O rastro do cachorro. E ao lado da cisterna, um buraco fundo, com marcas de garras na beirada. Um dos laços armados estava arrebentado.
a corda torcida como se tivesse sido mastigada. Mas o que mais chamou a atenção foi o pano vermelho preso nos espinhos, um pedaço da camisa do menino Tonico, sujo, rasgado, molhado de orvalho. João pegou o pano, ficou parado por um tempo. Depois disse: ela voltou para mostrar que ainda lembra e que não terminou o que começou. Naquela noite, o choro da mãe do Tonico ecoou como faca na alma dos homens. Era o aviso de que o fim ainda estava longe e de que, até lá, o preço seria pago com carne e coragem. A descoberta do pano do menino, Tonico rasgado, sujo e pendurado nos espinhos, caiu como pedra em poço fundo. O povo da vila, já machucado pelo medo, agora sangrava de novo. A mãe do menino desabou, caiu de joelhos no terreiro e gritou como quem já não tinha mais lágrimas, só dor. A cena parou até os homens mais duros. Nem João, com toda a sua idade e casca, conseguiu esconder a tremedeira nas mãos quando pegou aquele pano entre os dedos. Não se sabia se o pano era novo ou velho, se tinha sido guardado ou se estava ali desde o dia do sumiço. Mas a onça sabia o que fazia. Não foi acidente, foi aviso. Ela queria que vissem e viram. Seu Hernani não esperou reunião, nem conversa. Na manhã seguinte, já estava selando o cavalo. Com ele, mais 6 homens que se recusaram a viver a vida trancados atrás de porta. João apareceu logo depois, sem dizer palavra, só com o rosto duro e a espingarda atravessada nas costas. Não tinha mais volta. A caçada final começou. Seguiram para o lado do rio Guaporé, onde a mata engrossava e os rastros pareciam mais recentes. Cães farejadores seguiam à frente, farejando o vento, baixando o rabo quando o cheiro aumentava. Os homens iam atentos, calados, como se o mato pudesse escutar pensamento. A cada marca nova, a certeza aumentava. Estavam perto. Ao cair da tarde, chegaram a uma parte da mata que poucos pisavam. Era baixa, úmida, cercada por árvores velhas, com raízes saltadas. Ali, o silêncio era mais fundo. Não se ouvia nem passarinho, só o som das botas afundando no barro. Um dos cães latiu e empacou. O outro rosnou baixo, depois fugiu. Foi ali que encontraram o que parecia ser um covil. Era um buraco entre raízes grossas, coberto por folhas. Dentro, ossos, muitos. Não só de bicho. Havia sapato de criança, um pedaço de tecido azul e o que parecia ser um brinquedo. O povo prendeu a respiração. João se ajoelhou, olhou bem e disse: era aqui que ela voltava, aqui que ela guardava o que era dela. Os homens não choraram, não naquele momento. Só apertaram mais forte o cabo das armas e se afastaram, cada um buscando um canto para respirar fundo sem ser visto. A noite chegou rápido. O céu ficou encoberto e o vento parou de soprar. Acamparam perto do covil, com o fogo controlado e os olhos abertos. Nem a fome apertava mais, só a vontade de acabar com aquilo. Por volta da meia-noite, um dos homens ouviu o barulho, estalo de galho seco, vindo da encosta. Levantaram devagar, a tocha foi acesa, a luz dançou entre os troncos e ela apareceu, baixa, larga, os olhos fixos, silenciosa, sozinha. Foi o primeiro tiro que quebrou o encanto. O barulho fez os cães avançarem. O cheiro da pólvora se misturou com o do mato molhado. O bicho recuou, depois avançou. Um dos homens caiu, atingido pela pata. Gritou, mas foi arrastado apenas por centímetros antes de ser puxado de volta pelos outros. A onça tentou fugir. Mas a mata estava fechada. Eles tinham escolhido o terreno certo. 2 tiros seguidos, um na costela, outro na coxa. Ela tombou, se ergueu com dificuldade e ainda tentou investir. Mas os homens já estavam em volta. Um com o facão, outro com a coronha da espingarda.
Ela ainda respirava. O peito subia e descia devagar até parar. Tudo ficou quieto. Nenhum bicho se mexia. Nenhuma folha caiu. Os homens não comemoraram. Sentaram ao redor do corpo, sujos, suados, exaustos. Um deles começou a rezar em voz baixa. Outro soltou o lenço do pescoço e limpou o rosto coberto de sangue e barro. João foi até a beira do rio. Lavou as mãos com cuidado, depois olhou para o mato e falou como se fosse para alguém. Acabou, mas não tem vitória aqui, só descanso. No dia seguinte, voltaram com o corpo do bicho coberto por lona. Não queriam exibir, não queriam troféu. Só queriam que o povo soubesse que aquilo terminou. Na entrada da vila, os moradores esperavam em silêncio. A mãe do menino Tonico segurava nas mãos o pano rasgado. Quando viu os homens chegando, ajoelhou e agradeceu baixinho. Nem uma lágrima. Só gratidão triste que aperta por dentro. Os corpos das onças foram enterrados longe dali, em cova funda, sem marca, sem cruz. A terra cobriu tudo e o mato vai crescer por cima como se nunca tivesse acontecido. Mas aconteceu. E todos ali saberiam, para o resto da vida, que a paz tem preço. E que, às vezes, é preciso se sujar para proteger quem se ama. Naquela manhã, os homens voltaram vivos, mas ninguém voltou o mesmo. A vila continuava de pé, mas o que ficou dentro de cada um era o que nunca mais sairia. O tempo passou, mas o ar ainda carregava o peso das últimas semanas. As marcas no chão foram cobertas por chuva, as folhas cresceram sobre os rastros, os estalos do mato voltaram a parecer apenas vento. Mas por dentro, ninguém era mais o mesmo. Na vila, o silêncio não era mais de medo, era de respeito. Cada um seguiu seu caminho, mas com os passos mais lentos. As conversas, antes cheias de risada e piada de roça, agora vinham em tom mais baixo, mais reflexivo. Aquilo que viveram não saiu pela porta quando a onça caiu. Ficou ali, entranhado no chão, na cerca, nos olhos de quem viu, nos ouvidos de quem escutou os estalos no escuro. João das Três Pontes parou de montar cavalo todo dia. Guardou a espingarda no alto do armário e voltou a cuidar da horta. Mas ninguém deixava de olhar para ele com um tipo diferente de admiração. Era como se ele tivesse cruzado um limite invisível, voltado e trazido consigo uma lição que ninguém sabia dizer com palavras. Seu Hernani demorou para dormir direito de novo. Toda vez que fechava os olhos, via os cães correndo, o mato se abrindo, o cheiro da terra molhada e do sangue misturado com suor. Mas com o tempo, começou a voltar ao costume antigo. Acordar cedo, cuidar do curral, reparar cerca. Só que agora, ele fazia tudo com mais calma. Observava mais, escutava mais. E em silêncio, agradecia por ainda estar ali. A professora Mariazinha, que cuidava das crianças, criou uma rotina nova. Toda segunda-feira, fazia uma roda com os pequenos e contava a história de Tonico. Não a parte triste, mas a parte bonita. De como ele era curioso, valente, sempre pronto para ajudar. Ela contava como ele defendia os mais fracos no recreio, como dividia o lanche com quem não tinha. E assim, Tonico virou memória viva. Não só tristeza, e foi ali que o mais forte dos gatilhos se plantou, a lembrança constante. As crianças, que antes tremiam com qualquer barulho, agora sabiam como identificar pegadas, como escutar o som dos galhos e distinguir vento de presença. A professora transformou o trauma em conhecimento. E esse movimento de superação plantou outra semente, crescimento após dor. Não é grito, não é espetáculo, é humanidade. Na semana do aniversário de Tonico, fizeram uma placa simples com o nome dele e a frase: "Aqui viveu um menino valente. Aqui vive um povo que não esquece." A placa foi colocada na entrada da escola, sem alarde, só com presença. Nessa mesma semana, João foi visto caminhando até a beira da mata com uma muda de ipê branco nas mãos.
Cavou com cuidado, regou com o resto de água que trazia no cantil e ficou ali, olhando o horizonte. Quando alguém perguntou por que fez isso, ele só respondeu: porque o que nasce da dor, se florescer, vira raiz forte. A frase virou conversa. Nas rodas de tereré, gente de fora vinha visitar a vila, perguntar se a história era verdade. Uns achavam exagero, outros choravam ouvindo. Alguns até diziam que era só história de interior. Mas quem morava ali sabia. E saber em silêncio vale mais que 1000 provas. No final daquele mês, a vila teve sua primeira festinha após o terror. Fizeram fogueira, assaram carne, tocaram sanfona. Mas teve um momento em que tudo parou. A professora Mariazinha subiu no caixote e pediu 1 minuto de silêncio. Depois, leu um trecho de uma carta que o Tonico tinha escrito semanas antes de sumir. A carta era simples, dizia: quando eu crescer, quero ser igual o seu Hernani, porque ele cuida dos bichos e é forte e não tem medo de nada. O velho ficou parado, segurando o chapéu contra o peito. As lágrimas desceram caladas, ninguém riu, ninguém virou o rosto. Foi ali que se entendeu: a força daquele povo não estava nas armas, estava no jeito que sabiam sentir. Sentir sem vergonha. Apoie o nosso trabalho e nos ajude a trazer mais histórias emocionantes como esta. Seu valeu demais faz toda a diferença para continuarmos contando histórias que inspiram e emocionam. Clique no botão Valeu Demais, colabore com a quantia que você quiser e faça parte dessa jornada com a gente. Você já sentiu que só quem vive no mato de verdade entende o peso de certas histórias? Se essa história falou com você de algum jeito, se inscreva agora e caminhe com a gente nas próximas. Forte. Abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.